Nesse vídeo, nós vamos contar as perguntas mais absurdas que já nos fizeram Sim. aqui nos Estados Unidos sobre o Brasil. Eu acho que a principal pergunta é se a gente fala espanhol. Sério, não tem uma pessoa que saiba que a gente fala português. É, tipo, real, ninguém acha. Eles acham que ou a gente fala espanhol ou brasileiro, e o mais inusitado que a gente já escutou foi perguntando se a gente falava Portugal. Essa se superou. Tipo, De verdade. Não, mas vamos falar, tadinho. Ele falou Portugal, mas aí ele corrigiu pra português. Mas isso assim, foi burro. Mas tudo bem. Não pode falar porque é crush, tá? Tem que dar uma valorizada. Outra coisa que todo mundo pergunta. Vocês moram naquele Jesus grande? E não basta, eles não só perguntam como ele demonstra. Monstro, sério. Não tem um que não faz assim. Vocês moram naquele Jesus grande de braço aberto? Nossa senhora. Muito assim. E pra explicar que eu nunca fui pro lugar do Jesus de braço aberto, é complicado. É complicado. Outra pergunta, assim, bem inusitada. Vocês são amigas do Neymar? Nossa senhora. Agora, assim, ó, se preparem. Eu acho que essa foi... ganhou Essa prêmio. se superou. Essa foi a mais absurda que eu já ouvi. Superou real. Estávamos eu, a Júlia e duas amigas no shopping. Aí, as nossas duas amigas, elas pegam um cotonete e algodão e começam a explicar pra gente o que é. Como se a gente não tivesse isso no Brasil e como se a gente não soubesse, Não soubesse o que era. E a gente olhou pra elas, tipo, meio rindo, assim... a gente sabe o que é, a gente tem isso no Brasil. Elas, vocês têm isso no Brasil? Elas ficaram realmente, Como tipo, assim? em choque. Uhum. E elas, tipo, já começaram a explicar como se a gente não soubesse. Eles acham que a gente vive numa selva. A gente tava no shopping com uma amiga e a gente tava indo pro cinema e ela simplesmente soltou a pergunta se a gente tem cinema no Brasil. E detalhe, a gente tava conversando sobre filme, então não foi, tipo, uma coisa aleatória. Foi ótimo. Essa foi Foi pesada. Uhum. Outra delas. Na escola, na saída, a gente tava conversando sobre vídeo, isso, aquilo. E aí me veio a pergunta, vocês têm YouTube no Brasil? Não. Eu olhei pra elas e falei, não. E elas acreditaram. Elas não acharam que eu tava usando. Eu lembro uma vez que você falou que você nunca tinha comido batata. E elas acreditaram também. Sim. É verdade. Nossa. Então, eu tenho uma aula aqui nos Estados Unidos que chama English Lab, que é tipo uma ajuda extra. E essa minha professora, ela perguntou se meu nome era mesmo Júlia. Eu juro que eu olhei pra cara dela, eu não sabia se era uma piada. Porque tem, tipo, um estudante chinês na minha sala. E ele falou que, tipo, o nome dele não era esse mesmo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas você é mesmo Júlia? Eu fiquei tipo, não! É de brincadeira. Eu moro em uma ilha, moro em Florianópolis. E sempre que eu falo que eu moro em uma ilha, o pessoal fica muito emocionado, sabe? Eles devem pensar que quando eu falo de ilha, é um monte de areia com mar em volta. E aí eles já me perguntaram, tipo, meu Deus, se você mora em uma ilha, como que você chegou aqui? E aí eu falo pra Zoe, tipo, nadando. E eles demoram uns segundos pra processar se é, tipo, verdade ou não. Sim. Essa mesma professora que me perguntou se meu nome era Júlia, ela perguntou se a gente tinha Apple no Brasil. Tipo, não se a gente tinha Apple no Brasil, mas se a gente tinha o celular da Apple no Brasil. E eu tava mexendo no meu celular da Apple enquanto ela me perguntava. Aí eu continuei não sabendo se era verdade a pergunta. Aí eu só respondi, tipo, sim. Nós temos. Tipo, não tem o que responder quando uma pessoa faz esse tipo de pergunta. Essa aqui foi bem séria também, porque eu e a Júlia, a gente faz biologia. E o nosso professor de biologia, ele é o nosso menos preferido. E ele é meio... Elogio, né? Ele é bem mal-humorado, assim, meio... Ele é grosso. E aí, no meio da aula, ele estava fazendo explicação sobre moléculas, e ele para a aula, olha pra mim e pra Júlia e pergunta, vocês têm Lego no Brasil? Daí, eu e a Júlia... Eu juro que as duas olharam pra ele, eu não conseguia responder. Eu fiquei olhando pra cara dele e ele olhando pra mim, e eu não respondia. Aí eu só respondi, sim, a gente tem. E depois eu e ela, a gente começou a entrar num ataque de riso, assim. Não é que eu ri, eu olhava pra baixo, A gente não conseguia. não dava. E o pior, esse mesmo professor, uma aula depois, ele perguntou pra gente assim, vocês sabem como faz airdrop? Daí a gente achou que era brincadeira. Eu achei que era brincadeira. Porque, tipo, eu já estava no airdrop, tipo, pra enviar as coisas. Eles, tipo, você sabe? Não. Quando ele me perguntou se
Esse mesmo professor, tipo assim, eu já tinha feito uma prova dele no mesmo esquema que essa, e eu tava fazendo essa prova na aula. Ele chega em mim no cantinho e fala assim: você sabe como fazer a prova? Aí eu Tipo, esperei... você sabe assinalar as coisas? Não, ele perguntou: você sabe como fazer a prova? Eu olhei pra cara dele e não respondi, porque eu falei: não, ele vai terminar a frase. Não, ele não terminou. Aí eu falei: sei. Aí ele: mas você sabe preencher? Aí eu... A outra, ela não fui eu, não. Ai, ai. Tem outra desse professor? Não, né? Ainda não, mas Ai, provavelmente nossa. ainda vai ter. Até semana que vem vai ter uma Já vai ter 5. outra, é. Ah, isso aqui é uma coisa que, assim, não é sobre o Brasil, mas é sobre geografia, que nos deixou bem impressionada também. A gente tava conversando com uma amiga, e daí ela falou assim: nossa, quando eu descobri que a Índia não era na América do Sul, eu fiquei muito surpresa. Eu achei que estavam zoando com a minha cara, ela falando pra gente. E ela falando sério. Sério, assim, eu e a Júlia, a gente se olhava, tipo... Esperando, sei lá, uma evolução na conversa. Quando me falaram que ela era na Ásia, eu não acreditei. Ela falou que ela achou que era brincadeira, tipo, real. E ela falou que ela falou pra mãe dela, e a mãe dela também não sabia. É verdade. Outra coisa dessa mesma amiga nossa, ela falou pra gente: ah, eu já sabia que o Brasil era um país, mas eu não sabia... Não dá. Eu sabia que o Brasil era um país, mas eu não sabia que ele tinha um lugar. Ela falou: eu não sabia que ele tinha um lugar no mundo. É que agora brasileiro é nômade. A gente anda de país em país. Cada hora tem um. Por isso que eu e a Ana estamos aqui nos Estados Unidos, poxa. Não, é óbvio. Então, eu tenho uma professora de World History e a gente estava aprendendo sobre história da arte no tempo da Idade Média. E depois do período da Idade Média tem o renascentismo, fala em português? Renascentismo ou renascimento? Renascimento. Renascentismo, se pá. Renascimento, Ana. Fala Renascentismo, que tem o significado de renascimento. Isso aí, lembrei. Aí cada um tinha que escolher um pintor pra fazer. Todo mundo escolheu e eu não escolhi, porque tinha acabado os pintores. Aí ela olhou pra mim e teve a brilhante ideia de escolher um pintor brasileiro do Renascimento pra mim, do renascentismo pra mim. Eu olhei pra cara dela e fiquei: vamos escolher um pintor brasileiro. Só que tem um detalhe: só não ocorreu esse período histórico no Brasil, gente. Só nos países da Europa. Aí a hora que ela foi pesquisar no Google, tipo, pintores brasileiros do Renascimento, do renascentismo, foda-se isso. Ela pesquisou portugueses, e portugueses são de Portugal. Aí eu fiquei tipo: olha, mas eu acho que esses não são brasileiros, esses são de Portugal. Aí ela ficou tipo: mas eu tava... tem uma conexão. Aí eu: tem uma conexão. Outra pergunta bem frequente que fazem pra gente é que, tipo, a gente fala meio alto. O brasileiro é meio barulhento, meio extrovertido. E quando eu e a Júlia, a gente tá conversando entre si, a gente conversa em português. E aí, às vezes vem gente para a gente e fala, tipo: nossa, vocês falam espanhol? A gente: não, a gente fala português. Eles: não é a mesma coisa? Eu não aguento mais explicar que, tipo, é parecido, mas não é a mesma igual, coisa. Tipo, não dá. Tipo, real. Então é isso. Essas foram as piores perguntas que já nos fizeram sobre o Brasil. Até agora, em 2 meses só. Vai ter mais. Se preparem. Nós queremos fazer um vídeo com nossas amigas americanas. Respondendo perguntas, tipo, do Brasil. Tipo um quiz pra ver quem sabe mais. Eu tô com medo do resultado, mas... É isso, então. Então tá bom. Ficou legal encerrar a gente assim.